começando mais um podcast Viajar Correndo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Carolina Bello e no podcast da semana passada eu disse que hoje teríamos uma convidada. Sim, ela está aqui. Hoje eu vou conversar com a Cláudia Mello, proprietária da agência Rio Running Tour. O assunto principal do nosso podcast será sobre Running Tour. Então, eu dou as boas-vindas para a Cláudia Mello. Seja bem-vinda, Cláudia! Olá, Carolina Bello, salve, salve, moçada corredora. Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente, mais essa edição aí. Te agradeço a oportunidade, Carolina, por estar aqui mais uma vez, em mais um novo canal, divulgando o Running Tour, o conceito Running Tour, que ainda é uma novidade para todo mundo aqui no Brasil. E é isso, espero que todos aproveitem essa oportunidade e desfrutem dessa maravilha aí com a gente. Podemos dizer que a Cláudia é responsável por trazer o Running Tour aqui para o Brasil. Mas antes de falarmos sobre isso, Cláudia, o que é o Running Tour? Então, Carolina, para a gente é sempre muito óbvio, né? Você perguntar o que é o Running Tour, a gente vai falar, é um passeio de corrida. Bom, aqui no Brasil a gente não tem ainda... não teve essa oportunidade, né, de estar experimentando esse conceito. Então, para todo mundo é sempre muito uma novidade. Então, a gente associa muito o Running Tour a algo que os brasileiros já estão acostumados, que é o City Tour, né? Essa é uma expressão que, embora a gente fale em inglês, né, não é que a gente goste do nome em inglês, mas ele é padronizado, né? Não existe essa palavra em português. Então, o que a gente normalmente vê no dia a dia, quando você viaja e você vai conhecer uma nova cidade, e você contrata, por exemplo, uma agência de turismo, você tem a oportunidade de conhecer essa cidade, né, podendo contratar um walking tour, que é feito andando, ou o próprio city tour, que na maioria das vezes é feito em ônibus, pelo menos aqui no Brasil. E o running tour é a mesma coisa, com a diferença que a gente fez ele pensando no corredor, que corredor não anda de ônibus, que corredor não anda a pé, que corredor está correndo, né? E por que não turismo, né? Por que não passeio turístico correndo? Então a gente pode falar basicamente que o Running Tour seria um passeio de corrida correndo. E se a gente for tentar, por exemplo, fazer um paralelo aí com o Walking Tour, né? A gente no Running Tour, a gente tem um privilégio aí que os nossos roteiros são maiores, né? Porque a galera da caminhada, ela não caminha. Acho que um Walking Tour, ele tem uma média aí de 3 quilômetros, né, Carolina? Isso. Então, no Running Tour, a gente pode fazer os passeios personalizados de acordo com o perfil das pessoas. Então, a gente tem roteiros aí de 3K, de 5K, 7K, 12K, 20K, 30K, e dependendo da performance e disposição do anfitrião e do visitante, a gente pode até estender, quem sabe. O céu é o limite, né? É o limite, exatamente. Muito bom, muito bom. Então, Running Tour, um verdadeiro passeio de corrida. E onde que essa modalidade, Cláudia, foi criada? Então, como eu falei para você, uma novidade aqui para o público do Brasil, né? Era também para mim há um tempo atrás, mas ele surgiu em 1994, lá nos Estados Unidos, né? Quem introduziu foi a Off Running Tours, que existe ainda hoje. A gente não tem, na verdade, vamos dizer assim, um marco histórico desse início, mas a gente sempre diz que aconteceu em 1994 em Los Angeles, porque é o registro mais antigo que a gente tem de uma matéria que saiu no The Wall Street Journal. Então, a gente atribui aí a introdução, o start do Running Tour no mundo, a Off Running Tours, que fez isso provavelmente a partir de 94, quem sabe um pouquinho antes de 1994, lá em Los Angeles. E existem, assim, outras organizações no mundo? Como que isso está estipulado? Então, a gente no mundo, a gente está presente, né, nos 6 continentes. Nós somos cerca de, eu não sei se 200, se eu posso dizer 200 organizações ou mais de 200 organizações, né? Porque, por exemplo, a maior parte das organizações que a gente tem espalhado no mundo inteiro são organizações como a Rio Running Tour, organizações independentes e isoladas. Porém, a gente tem um grupo de organizações, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que é o país de berço do Running Tour, que está presente, uma mesma organização está presente em vários estados, nos Estados Unidos, por exemplo. Diferente daqui, por exemplo, no Brasil, que se a gente for comparar com a dimensão geográfica, que é bem próxima, né? Não tão grande, mas é bem próximo, o Brasil é um país bem gigante. Entretanto, a gente só tem somente no Rio de Janeiro, por enquanto. Então, assim, para poder a gente ter uma noção mais exata de quantas organizações existem no
mundo inteiro, e até mesmo para poder você desfrutar da oportunidade de fazer um running tour quando você estiver viajando para fora do Brasil, existe uma comunidade da qual a Rio Running também faz parte, né? Que é a Running Tours Net, runningtours.net. Se você quiser ter acesso ao endereço eletrônico dessa comunidade, a gente tem a logomarca dela lá no rodapé do nosso site, da Rio Running Tour. Você clicando no site da comunidade, você vai ser direcionado para lá, e lá a gente tem uma espécie de um mapa mundi, com umas bolinhas vermelhinhas, e essas bolinhas vermelhinhas sinalizam em que lugares do mundo o conceito Running Tour tem representação. E aí você também tem a lista de organizações, né? E aí clicando, seja na lista de organizações ou nessas bolinhas, você consegue ter acesso ao site da organização referente à cidade para a qual você está viajando, por exemplo, e aí você tem a oportunidade de estar contratando um guia local para poder estar desfrutando dessa experiência, que diga de passagem, não é porque a gente desenvolve, mas é uma experiência que todo corredor deveria ter, né? Concordo plenamente. Então, aqui no Brasil é praticado do mesmo jeito que é praticado no mundo inteiro? Na verdade, a gente pode reparar que a gente fala de organização, né? Quantas organizações existem no mundo inteiro? Eu não falo quantas agências de turismo tem no mundo inteiro. Porque em alguns países não se faz necessário as exigências que a gente tem, por exemplo, no Brasil. Se você perguntar o que é a Rio Running Tour, eu vou dizer para você que a Rio Running Tour é uma agência de turismo especializada na operação de Running Tours. Então, assim, no Brasil a gente tem essa exigência do Ministério do Turismo, de estar subordinado ao Ministério do Turismo, quando a gente fala que a gente vai estar desenvolvendo um passeio turístico, a gente não pode simplesmente sair fazendo. Existe toda uma legislação. Então, no Brasil, tanto a agência quanto os guias de turismo, eles devem estar credenciados, mas isso não é uma via de regra no mundo inteiro. Via de regra no mundo inteiro é que todo o corredor que vai te levar para praticar um running tour, né, ele corre. Ele é um corredor que tem todas as experiências que você, corredor, também tem. Ele tem todas as motivações, as alegrias que a corrida oferece, assim como você. Então, existe muita afinidade. Então, esse vamos dizer assim, é o que existe em comum entre todos nós. Então, muito importante frisar mesmo essa questão do Ministério do Turismo. E eu agora venho para uma outra curiosidade. Como que você, Cláudia Mello, foi parar no Running Tour? Olha só. Então, na verdade, eu pratico running tour há muito tempo e eu não sabia, sabe? Assim, na verdade, corredor que é corredor, né? Ele, mesmo viajando, ele não deixa de lado a planilha de treino dele, certo? Certo. Então, o que acontece? Você, como corredora, você vai concordar comigo que todo corredor, quando viaja para um novo lugar, né? Ele tem que levar o seu par de tênis, que a planilha de treino não fica de lado. Quer dizer, ela pode até ficar de lado. Você dá uma modificaçãozinha, você diz, hoje é o dia de regenerativo, né? Que aí você vai e sai para passear, né? Isso aí. Quando você não sai para passear dando tiro, né? Porque para mim não tinha essa, não. Eu saía para passear no regenerativo, saía para passear no Fertilec. Então, assim, então eu sempre tive esse hábito de estar visitando os lugares, e explorando e perguntando. Não só, nunca tive esse olhar do que muita gente fala, vou correr num lugar diferente, simplesmente para ver. Não, né? Eu sempre tive aquela curiosidade de perguntar, você mora aqui? Que lugar é esse daqui? Né? Então, eu sempre tinha a ideia de explorar para além do visual. Viajei bastante, só que chegou uma fase da minha vida que eu falei assim, caramba, eu tive que reduzir as viagens, né, para alguns problemas pessoais, e eu falei, gente, como é que eu faço para continuar viajando sem sair do lugar? Então, eu fiz um ano sabático que, dentre várias coisas que aconteceram nesse ano, não vou entrar em detalhe, mas eu tive acesso ao curso de guia de turismo. Um amigo me convidou, vamos fazer uma participação de uma semana de apresentação de um curso de turismo, sem compromisso. Eu falei, beleza, vamos lá, não estava fazendo nada. Eu fui lá explorar, assisti às aulas, e quando o professor, né, veio falar que guia de turismo, ele era do mundo, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Você se encontrou? Encontrei. Diga-se de passagem que eu sou professora de educação física, trabalhei durante anos, já fui ex-atleta de corrida, trabalhei durante anos com treinamento de corrida. Enfim, tenho meu sucesso na minha carreira profissional, não tenho o que reclamar. Quando eu me deparei com essa situação, eu falei, gente, é isso, vou fazer. E aí eu comecei a investir no curso de guia de turismo. De certa forma, eu estava meio embarreirada, sem poder sair do lugar, sem poder viajar. Então, eu resolvi fazer o curso. E à medida que eu fui fazendo o curso, no curso, né, você
há de concordar comigo, a gente tem umas aulas práticas e a gente aprende sobre o conteúdo histórico, artístico, cultural da cidade, andando pela própria cidade. A gente sai da sala de aula, né? Então é o que a gente chama de Visitec. E numa determinada Visitec, na Cinelândia, né? Eu lembro como se fosse hoje, a gente estava tendo uma apresentação ali do Teatro Municipal, nos arredores, na verdade, da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e a gente tem muita coisa ali, né? Teatro Municipal, tem a Escola de Belas Artes, tem a Biblioteca Nacional, enfim, tem pano para manga ali. Então ali rende muito. A professora foi falando, eu falei, meu Deus do céu, não aguento mais ficar em pé, porque aí você concorda comigo também, né? Corredor, você bota ele para correr o dia inteiro, mas não bota ele para ficar parado em pé. Sim, né? concordo. E eu falei, não aguento mais. Quando ela falou, vamos para não sei aonde que ela apontou, nem lembro qual era o local, né? Mas era um local mais afastado, já que a gente tinha esgotado os arredores ali. Menina, na hora eu comecei a andar, e quando eu me vi sozinha lá na frente. Falei, meu Deus, esse povo tá todo lá atrás, como é que eu faço? Se fosse correndo, isso seria muito mais divertido. Quando eu falei isso, se fosse correndo, isso seria muito mais divertido, eu falei assim, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Na hora veio, eu falei, bom, eu vou fazer disso uma profissão, porque até então era um hobby, né? Sim. E não tava podendo viajar. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, vou desenvolver essa ideia. Poxa, acho que não existe no mundo inteiro. Né? Eu cheguei a pesquisar passeio de corrida, não vi nada. Falei, caramba, criei um produto novo. Olha que fantástico, Cláudia. Nossa, a descoberta! Criei um produto novo em 2014 para 2015, né? E aí, diga-se de passagem, relembrando vocês, o Running foi criado em 1994, mas a Cláudia estava animadora achando que tinha criado um produto novo, né? E aí, enfim, quando teve, a gente tem aula também de City Tour, que é no ônibus, né, Carolina? Sim. Então, quando a gente foi para aula de City Tour, a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu GPS. Eu falei assim, que City Tour de ônibus, que nada. Corredor que é corredor defende a sustentabilidade. Vamos botar esse povo para fazer City Tour correndo. Aí, quando eu escrevi City Tour correndo, aí foi quando apareceu, né? Aí eu falei, caramba. E, na verdade, eu fiquei naquela. City Tour correndo é uma coisa estranha, né? Porque o nome em inglês, português, e ao mesmo tempo passeio de corrida, é complicado, porque assim, o nome que é conhecido é corrida, mas no guia turístico, o nome conhecido para passeio é City Tour, não existe passeio, né? Então, como é que eu vou fazer para poder aparecer nesses canais de busca, para que pessoas que nunca tenham tido acesso ao conceito possam, de repente, barrar comigo lá no Google, por exemplo? E aí eu falei, não, acho que vai ter que ser City Tour Running, City Running Tour. Aí eu falei, tá aí, City Running Tour, gostei, acho que é City Running Tour. Quando eu fui colocar, foi quando eu descobri que City Running Tour é a maior rede de organizações que existe nos Estados Unidos, presente em vários estados dos Estados Unidos. E aí eu pensei, né, que city é essa? Essa city é o Rio, né? E aí ficou Rio de Janeiro, Rio Running Tour. É assim que nasceu o nome, né? Rio Running Tour. Enfim, assim ficou. Mas foi mais ou menos assim. Uma longa história, crente que estava descobrindo a roda. Pois é. Mas eu estava, do ponto de vista, como é que eu vou dizer assim, sentimental, fui eu que criei. Concordo. Mas eu não posso negar que a comunidade me recebeu de braços abertos. Na verdade, foram eles que me descobriram e me ajudaram muito a estruturar o conceito, que até então estava muito vago, né? Eu não experimentei, eu não cheguei a experimentar ainda o conceito fora do país, mas o conceito está sendo desenvolvido aqui no Rio de Janeiro. Ele está nos moldes do mundo inteiro, nos moldes internacionais que a gente existe essa padronização. Legal. A minha história com o Running Tour também foi mais ou menos como da Cláudia, assim, para mim eu também estava descobrindo a roda quando eu fui fazer meu curso de guia de turismo, e aí depois quando eu fui pesquisar, na verdade eu vi a Cláudia, eu falei, já tem aqui no Rio, então não é uma novidade, entendeu? Porque eu também não estava muito feliz com o Walking Tour apenas das aulas das Visitecs, acho que as Visitecs são traumatizantes para os corretores. Enfim, continuando. Então, como eu já falei, como a Cláudia já falou, a Rio Running Tour então foi criada. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a Rio Running Tour, ela tem um site. Então, basta você digitar em seu navegador www.riorunningtour.com.br. Lá você vai ver bastante coisa interessante sobre o conceito do Running Tour e dos roteiros. Falando em roteiro, a gente podia entrar na questão do Especial Brasil de Running Tours. O que é, Cláudia? Explica para as pessoas o que é o Especial Brasil de Running Tours. O nome em si já diz, né? Já tem uma deixa aí, né?
Ele é um running tour especial para o Brasil. Como eu falei, você também contribuiu aí falando que não tinha noção de que já existia esse conceito, né? Assim são muitos outros corredores. Provavelmente a gente contando, falando sobre essa história aqui do Running Tour, mais ou menos como ele funciona, como é que eu ou você chegamos até esse conceito. Provavelmente muitos ouvintes aí devem estar se identificando, falando assim, mas eu também já fazia isso. Então, o que acontece? Quando eu comecei a desenvolver, né, que eu criei lá o site da Rio Running Tour, no começo foi uma coisa assim, bem... Eu comecei assim, engatinhando, né, assim como todo mundo, né, o primeiro passo antes da gente começar a frente caminhar e correr, né? Sim, tendência natural. Eu mesma desenvolvi meu site numa plataforma meio que acessível, que não tinha acesso, não me permitia colocar 2 línguas, que foi até uma plataforma do Blogspot, e o máximo que eu tinha lá era o Google Translate, mas você sabe como é que é o Google Translate, né? Não ia ficar nada bonito, River Running Tour, né? Mas enfim, tava lá, e porque eu não tava nem aí pro público de fora, né? Então, quando a comunidade me achou, aconteceu isso. Eles falaram pra mim, olha, você quer fazer parte da comunidade? Eu vou aqui te apresentar, né? Falar, a gente vai estruturar esse conceito aí, mas você precisa também ter o site em inglês. Aí eu falei, poxa, achei legal, né? Falei, tá bom, me dá só um tempo, porque eu preciso contratar uma empresa para poder estar desenvolvendo o site pra mim. Não, mas você já tem o site, bota o site em inglês. Eu falei assim, não, mas não dá 2 línguas no site. Não, tira o português e bota o inglês. Só fica com o inglês. Eu falei, peraí, vem cá, você tá falando da Rio Running Tour, você tá falando do Rio de Janeiro, você tá falando do Brasil. Você tem noção quantos habitantes a gente tem? Não falei isso não, óbvio, né? E aí eu falei, como assim ignorar o público do Brasil? Tantas pessoas correndo, só aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem em finais de semana aí corridas com 13 mil, 15 mil pessoas, né? Às vezes até mais. Não, peraí, vamos devagar. Eu quero fazer parte, quero internacionalizar a Rio Running Tour, mas peraí, Brasil em primeiro lugar. E aí foi quando o pessoal falou pra mim, olha, você tem que botar em inglês, se fosse você não deixava em português, porque se você perguntar em qualquer organização do mundo inteiro, eles vão dizer que o brasileiro não pratica running tour. E eu pensei cá comigo, como assim não pratica running? Se não pratica, é porque não conhece. Então o caminho não é eu ignorar, o caminho é eu, trabalhar, a gente divulgar, né? Vamos divulgar. E aí foi quando eu tive essa ideia, né? O running tour, ele é praticado normalmente no modo privativo, quando você vai para algum país, né? E fora, né? Se você é um corredor de trail, você vai fazer o trail running tour. Se você é um corredor de asfalto, você vai fazer um city running tour, né? Você vai chegar no local, vai contratar um guia de uma organização ou de uma agência de turismo, se for o caso da legislação local, e vai personalizar ou não o seu roteiro de corrida. E aí o guia vai estar correndo ali do seu lado. Se você falar para ele, né, que você tem um treino num pace X e ele tiver em condições, de repente ele até passa a ser seu pacer além de seu guia, né? Aí você vai correr, vai conhecer a cidade, vai ouvir um pouquinho de história, vai ter paradas para as fotos. Mas como é que eu vou fazer isso aqui no Brasil? Isso faz um pouquinho da realidade do Brasil, não é, Carol? Foi quando a gente chegou à conclusão de começar a elaborar. Bom, a gente pode fazer, de repente, como as corridas fazem. As corridas não marcam um dia e hora para fazer com que a grande comunidade de corredores do Brasil se encontre. Então, a gente vai fazer isso também. E aí foi assim que surgiu o Especial Brasil de Running Tours. A gente criou, né, 5 roteiros diferentes, são 5 percursos diferentes de asfalto, porque para a gente reunir corredores diferentes de trail é um pouquinho mais difícil por conta das peculiaridades do ambiente do trail, né, que são um pouquinho mais exigentes, diferente do asfalto. Então a gente reuniu esses 5, marcando dia e hora para que outras pessoas, para que vários corredores possam desfrutar. E a gente não tem que fazer, por exemplo, um privativo, que aí realmente fugiria muito à realidade do público do Brasil. E assim nasceu o Especial Brasil de Running Tours. Por que a gente botou Especial Brasil de Running Tours? Porque a gente temia que algumas coisas que poderiam acontecer, e aconteceram, né? Que a gente teve a presença aí de Paris, Portugal, Paraguai, Estados Unidos. E aí, meu amigo, eu sinto muito, mas você está super bem-vindo. A gente está de braços abertos para você, mas neste momento você está participando
participando do Especial Brasil. Então, quando a gente for falar da nossa história, for apresentar e apreciar o nosso patrimônio, a gente vai estar falando como se estivesse falando para o público do Brasil, né? A gente vai estar fazendo ele totalmente em português, a gente vai estar fazendo ele contextualizado para o público do Brasil, né? Porque tem isso, né, Carolina? Às vezes a gente recebe gente de fora, a gente conta um pouquinho da nossa história, só que a gente tenta contextualizar para a história do mundo, né? Para que as pessoas, a gente não entra em detalhes, por exemplo, que a gente entraria quando a gente fala do público do Brasil. Porque a gente já subentende que o brasileiro tem o mínimo conhecimento daquela história que aconteceu aqui, então fica muito mais tranquilo para a gente discutir. Agora, para um estrangeiro, não, é uma outra realidade. Exatamente. E assim, foi até bom, né? Porque aconteceu, né? Então, o nome já justificou a nossa explicação. Por exemplo, tinha inscrições de gente de fora do país, né? A primeira coisa que eu fazia para ir em contato no privado, antes mesmo que acontecesse o passeio, para falar, olha, tá voltado para o público do Brasil. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Porque a gente também pode fazer um privativo para você, fazendo a apresentação em inglês, com um texto totalmente diferente. E aí eles falavam, não, eu quero assim mesmo. Eu falei, então tá bom, sejam bem-vindos. Você falou que são 5 roteiros, né, do Especial Brasil de Running Tour. Quais são esses roteiros? E assim, você pode falar um pouquinho sobre cada um deles? Bem resumidamente mesmo, o que o participante do Running Tour vai encontrar em cada roteiro, por exemplo? A gente tem o Correndo para o Pão de Açúcar, né, são 8K mais 2. Esse é um roteiro diferente. A nossa medalha, por exemplo, ela tá lá 8K mais 2, porque você não correu 10, você vai correr 8K mais 2 de caminhada. Excelente! Então, assim, a gente tem praticamente aí o quintal do Corredor Carioca, né? Onde a gente, embora seja o nosso quintal de corrida, de treino de todos os dias, a gente vem surpreendendo o público do próprio Rio de Janeiro, né? Que mora na cidade, que vem dali todo dia. A gente já teve várias oportunidades aí de apresentar para o próprio Carioca. E aí a gente já sabe, né? Que quem vem de fora do Rio de Janeiro, né? Não vai ser diferente. Ele vai se surpreender, porque tem muita coisa legal, né, onde a gente conta um pouquinho da história de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, e termina o passeio depois de 1K de caminhada até o topo do Morro da Urca, lá no Pão de Açúcar. Aí, por isso que a gente bota 8 mais 2, né, porque chegando lá na Urca, a gente termina a nossa corrida de 8K, e aí a gente segue para 1K de caminhada para atingir o topo do Morro da Urca, e depois a gente tem mais um descendo, por isso a gente fala 8 mais 2. Né? Esse é o Correndo para o Pão de Açúcar, bem flatzinho. O segundo roteiro que a gente tem, né, de 7K, é o Correndo na Ilha de Paquetá, que é o nosso interiorzão dentro da capital, né? Embora a gente tenha aí toda a movimentação de uma capital, Paquetá tá bem pertinho e, entretanto, a gente tem aí um piso de terra batida, praticamente flat, né? A gente tem uma subidinha ou outra, mas é só para poder chegar, né? Uma coisa bem levezinha. Num ambiente, assim, que tá no coração do carioca, que o carioca também adora. E muita gente também não conhece a história da ilha, enfim, toda a magia que tá dentro dela, né? E aí a gente faz essa apresentação ao longo desses 7K. Esse é um roteiro circular, é o único roteiro que a gente tem que começa e termina no mesmo lugar. Só quero frisar que nenhum deles a gente repete o percurso, né? Em todos eles a gente faz o percurso linear, vamos dizer assim, a exceção de Paquetá, que é um roteiro circular. Aí a gente tem um roteiro chamado Correndo com Personalidades Cariocas, que é um roteiro que acontece na orla do Rio de Janeiro, são 5K, outro City Running Tour, né? Porque é mais um de asfalto, onde a gente vai ter um olhar sobre o Rio de Janeiro, um olhar poético, porque as personalidades cariocas vão contar pra gente que cidade é essa a partir do seu olhar poético, do seu olhar artístico. Na verdade, não vão falar só da cidade, mas vão falar um pouquinho da história artística do Brasil, onde a gente tem essa oportunidade de conhecer e valorizar um pouquinho mais dessas personalidades cariocas, entre aspas, né, Carolina? Porque algumas delas, a gente tem personalidades carioquíssimas ao longo desse percurso, mas a gente tem outras que a gente chama de carioca porque elas adotaram o Rio de Janeiro para ser a cidade do coração. E para finalizar, a gente já falou de 3 roteiros, eu falei que são 5. Para finalizar, a gente tem o Rio Running Tour, que foi o que originou esses 2 roteiros que a gente vai falar agora. Porque o Rio Running Tour, ele é um roteiro no centro histórico do Rio,
de Janeiro, que tem uma distância de 15K. E aí, quando o 15K ele foge muito da realidade de muitos corredores, que a nossa ideia com o Especial Brasil era dar acessibilidade, então a gente desmembrou o Rio Running Tour em duas partes, numa parte de 7K e uma parte de 5K. A parte de 7K a gente chamou de Correndo pelo Túnel do Tempo, porque nesse percurso a gente vai correr pela história do Brasil ao longo do tempo, ao longo desses mais de 500 anos, dentro da perspectiva do Rio de Janeiro. Então, a gente vai correr no Centro Histórico. Para quem gosta de correr em lugar diferente, é bem interessante. Para quem vem de fora, todos eles são sempre muito interessantes, mas a gente gosta de frisar que o Carioca, por exemplo, que já teve várias corridas no Centro Histórico, vem se surpreendendo com esses dois percursos, principalmente com o percurso correndo pelo Túnel do Tempo, que são esses 7K, né, onde a gente vai conhecer um lado do Centro Histórico do Rio que de business não tem nada. Você vai falar, nossa, é isso daqui? A gente está no Centro Histórico mesmo? Eu não imaginava que existisse isso aqui no Centro Histórico. E aí a gente fala, sim, existe, e a gente está te apresentando o percurso no Centro Histórico que nem mesmo o Carioca já teve a oportunidade de correr. E a outra parte do Rio Running Tour, que é um pouquinho menor, é 5K, a gente tem o correndo entre o sagrado e o profano, porque a gente vai literalmente sair do sagrado para o profano, para o sagrado para o profano, e dependendo do ponto de vista, a gente vai ficar ou no sagrado o tempo inteiro ou no profano o tempo inteiro, aí vai depender do olhar do corredor. Mas é bem interessante, esse roteiro é um roteiro muito curioso, também no Centro Histórico do Rio, e aí eu já deixo as pessoas com um pouquinho de aguinha na boca, porque a gente, mais uma vez, vai levar corredor, no caso dos cariocas, a lugares que eles não correram certamente, e a gente vai encerrar no palco de onde acontece um dos maiores espetáculos da face da Terra, que é o Sambódromo do Rio de Janeiro. Muito bom, nossa! E esse negócio de correr entre a pessoa decidir se vai ficar entre o sagrado, se vai ficar entre o profano, é excelente, né? Cada um tem a sua percepção aí do que vai ser o sagrado, do que vai ser o profano. Muito interessante. E quanto tempo demora mais ou menos cada um desses roteiros e qual é o limite de pessoas de cada um deles? No Pão de Açúcar, a gente tem aí de 3 horas a 3 horas e meia. Na Ilha de Paquetá, se a gente for considerar o tempo de barca, atravessando para ir e para voltar, a gente tem 5 horas, mas o percurso em torno de 2 horas, 2 horas e meia de passeio. Personalidades cariocas têm essa média também, 1 hora e meia, 2 horas, correndo entre o sagrado e o profano, 1 hora e meia, 2 horas. Uma coisa que é interessante frisar, Carol, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu corro 5K, não levo isso tudo não. Então assim, o que acontece? No privativo de Running Tours, você pode fazer o 5K e, sei lá, se o guia estiver legal, ritmo de 4x1. Mas quando a gente reúne, faz um evento como Especial Brasil, e aí a gente reúne corredores que a gente não conhece, a gente estipula um pace médio de 7,5. É o pace de deslocamento, não é o pace do percurso total. Porque ao longo de cada percurso desse, a gente tem 5, 6 paradas, né, onde a gente para poder falar um pouquinho daquela história, para poder apresentar a nossa riqueza cultural e artística que a gente tem espalhada pela cidade, né, e natural, que tem a nossa riqueza natural, aí no caso do Pão de Açúcar. E aí a gente tem, essas paradas são paradinhas de 5 minutos, onde a gente faz essa explanação e depois parte para as fotos. Por isso o total do evento em si, do percurso, tem essas durações e a gente varia. Bota de 3 horas a 3 horas e meia, de 1 hora e meia a 2 horas, de 1 hora e meia, porque tem essas questões. E o limite de pessoas? Quando a gente começou a lançar o Especial Brasil, a gente estipulou um total de 30 pessoas por evento. Era o número que a gente conseguiria administrar, considerando que a gente tem um guia de turismo correndo junto e tem mais os apoios que correm junto para qualquer eventualidade. Com o advento da pandemia, a gente teve que fazer uma adaptação. Então, não sei se a gente está aí no ano de 2020, muita gente presenciou isso, a gente começou a vivenciar o isolamento a partir de março desse ano. Muita gente percebeu que muitas corridas foram canceladas, muitas corridas foram remanejadas de 2020
2020 para 2021. Porque os grandes eventos de corrida, em função das exigências dos protocolos sanitários, não tinham condições de continuar acontecendo. Entretanto, a gente está subordinado, né, a Rio Running Tour e os eventos de Running Tours, eles não estão subordinados ao Ministério do Esporte, tem aí seus protocolos. A gente é subordinado ao Ministério do Turismo. Para a gente, existiu uma adaptação de retorno, né, uma exigência de retorno, de que nossos passeios não pudessem passar de 10 pessoas. Mesmo eles sendo ao ar livre, mesmo a gente sabendo aí que ao ar livre a gente tem um baixíssimo risco de contaminação. Então, a gente, para poder voltar a trabalhar esse ano, operar com o Especial Brasil de Running Tours, a gente fez uma adaptação para atender a legislação local, limitando a 10 pessoas por evento. Então, uma coisa que é importante de frisar, os eventos eles acontecem com todo mundo participando de máscara, isso é uma exigência, a gente sempre reforça a ideia da utilização do álcool gel durante todo o percurso. A gente está em movimento, mas quando a gente faz as nossas paradas, a gente frisa muito sobre a importância de cada um ficar a 1,5 m, 2 metros de distância. Como ao ar livre, os espaços são grandes, né? Isso e o número de pessoas reduzido, a gente nunca teve problema com relação a isso. Então, especialmente em função da pandemia, a gente está com um limite de 10 pessoas e não 30 pessoas, como habitualmente. Cláudia, onde que a gente pode acompanhar para saber as datas que os roteiros do Especial Brasil vão acontecer? Se você for lá no site da Rio Running Tour, existe uma aba chamada Run Experiences, corrida de experiência em inglês que a gente colocou. Se você clicar lá, automaticamente você vai ser direcionado para o site do Especial Brasil de Running Tours. Ai, Cláudia, por que você mudou o nome? É porque é questão de estética. Se a gente colocasse Especial Brasil de Running Tours, ia mexer no layout do site. Eu falei, meu Deus, preciso de um nome pequeno. Como é uma corrida de experiência, né? A gente botou lá Run Experience também para poder caber no nome, caber na diagramação, porque senão não ia ficar legal. Então, quando você clica no Run Experience, esse linkzinho que existe lá no menu da página principal do nosso site, Rio Running Tour, você automaticamente é direcionado para essa página do Especial Brasil de Running Tours. E aí lá a gente tem a nossa prateleirazinha com cada um dos roteiros. Se você clicar, por exemplo, eu quero fazer Correndo entre o Sagrado e o Profano, é só você clicar na imagem do Correndo para o Sagrado e o Profano que você vai ser direcionado para a página do Sagrado e o Profano, onde vai ter o detalhamento de tudo, Sagrado e Profano. Aí você vai ver vídeos, você vai ver as datas dos próximos eventos. Se você quiser fazer inscrição para uma data específica, é só clicar no link da data. Você vai ver o kit, você vai ver vídeo das edições anteriores, você vai ver o regulamento daquele evento, você vai ver depoimento de pessoas que já fizeram. Então, isso você tem tudo detalhadamente ali. Beleza. Então, outra dica que eu dou para vocês também é que se vocês quiserem saber mais detalhadamente sobre cada um desses roteiros, no canal do YouTube do Viajar Correndo tem uma playlist chamada Running Tour, com vídeos dos Running Tours que já aconteceram no Especial Brasil de Running Tours e também as lives falando sobre cada um desses roteiros. Eu fiz com a Cláudia uma sequência de lives onde a gente falou sobre cada roteiro detalhadamente. E no canal da Rio Running Tour também tem vários vídeos sobre as edições do Especial Brasil de Running Tour e uma playlist bem legal onde as pessoas que participaram deixaram suas impressões. Fala um pouco sobre essa playlist, Cláudia. Então, Carolina, com o Especial Brasil de Running Tours, a gente queria não só divulgar o conceito para o público do Brasil, como a gente queria, de certa forma, impactar o corredor brasileiro, como nós fomos impactados à medida que a gente foi desenvolvendo a nossa carreira no mundo do turismo. À medida que a gente ia fazendo os passeios de corrida, a gente passou a ter mais orgulho da nossa cidade, porque os visitantes de fora do Brasil sempre falaram muito bem dela, tudo aquilo que eles vivenciaram com a gente. E a gente passou a ter um olhar, por mais que a gente tenha já despertado um olhar diferenciado durante o curso de guia de turismo, à medida que a gente foi trabalhando, a gente passou a desenvolver um olhar muito mais carinhoso e com um sentimento de muito orgulho da nossa cultura. Apesar das mazelas que às vezes a gente vivencia, que todo brasileiro já sabe como é que a gente lida com isso no dia a dia. A gente queria, na verdade, impactar o corredor brasileiro para que ele ficasse mais orgulhoso, assim como a gente
gente é orgulhoso da nossa cidade. Só que a gente não achava que isso ia acontecer de forma tão intensa. E pra gente foi muito emocionante ver públicos se emocionando no final, falando, né? Quando a gente, no final, sempre perguntava, e aí, o que você achou? Porque a gente queria melhorar, a gente quer sempre melhorar, né? E a gente pede, poxa, fala a verdade e tal. E as pessoas falavam de uma forma tão emocionada sobre tudo aquilo que a gente apresentou para ela, né? Sobre a experiência que ela vivenciou, que a gente resolveu começar a registrar. Então a gente começou a pedir, vem cá, você se importa de gravar um depoimento? Então no canal da Rio Running Tour, chamado A Voz do Cliente Rio Running Tour, você vai ver pequenos depoimentos, pessoas que fizeram o Especial Brasil, e aí você tem, de acordo com a camiseta, você vai ver qual foi o percurso que ela fez. Mas se você for, por exemplo, na playlist de cada um dos passeios, né, de cursos, na playlist do Túnel do Tempo, você vai ver depoimentos de quem fez o Túnel do Tempo. Mas se você quiser ver somente o depoimento das pessoas, né, que duram de 30 segundos a 1 minuto, você tem todos eles lá na Voz do Cliente, no canal da Rio Running Tour, essa playlist chamada A Voz do Cliente. E é legal porque reforça, né, Carolina? Porque quando as pessoas perguntam assim, mas eu não tô conseguindo entender o que é o Running Tour afinal. Pra gente é muito óbvio, às vezes a gente fala e não explica. E é legal que você tem várias pessoas que nunca vivenciaram o conceito Running Tour dando seu depoimento após ter vivenciado a experiência. Então vale a pena dar uma conferida se você tiver ainda uma dúvida sobre o que é o Running Tour. Você vai ver lá várias pessoas falando do sentimento que brotou nelas depois delas terem vivenciado essa experiência. Excelente! Então, se você quiser saber mais, é só visitar o canal da Rio Running Tour no YouTube e procurar pela playlist A Voz do Cliente. Só digitar, tem um campinho de busca ali no YouTube, você põe Rio Running Tour. Aproveita e já se inscreve também no canal, entendeu? É muito importante. Então já se inscreve e ali tem uma abinha também escrito playlist e lá você clica em playlist, vai aparecer A Voz do Cliente e você vai poder ver todos esses vídeos com todos esses depoimentos. É bem interessante mesmo. Bom, então hoje foi um dia muito produtivo por aqui. Falamos sobre o que é Running Tour, um pouco da história do Running Tour, a chegada do Running Tour no Brasil. Falamos sobre o Especial Brasil de Running Tours, uma atividade de Running Tour exclusiva para brasileiros e acho que exploramos bem o assunto. Estamos encerrando a nossa conversa de hoje. Eu super agradeço pela presença e a disponibilidade para conversar conosco aqui. Cláudia, muito, muito, muito obrigada. Aproveito para pedir que você faça os seus apontamentos finais. Então, Carolina, eu quero agradecer, né, mais uma vez essa oportunidade aqui no canal de estar apresentando esse conceito, que é um conceito novo para o público do Brasil. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, passar um pouquinho da nossa mensagem, passar um pouquinho do nosso olhar diferenciado sobre a corrida. Espero que a gente possa ter aí contagiado outras pessoas e estar experimentando esse tipo de experiência, que mesmo que não seja contratando um guia de turismo, mas que ela possa ter esse outro olhar sobre as cidades pelas quais ela possa visitar, né, seja contratando um guia local, né, no caso de estar participando de um running tour, né, tradicional, seja ela mesmo correndo e, enfim, investigando, buscando informações com moradores locais sobre o que é essa cidade, né, principalmente se isso for no Brasil, porque a gente tem uma riqueza muito grande, né, e a nossa ideia é realmente a gente valorizar, a gente começar a aprender a ter esse olhar de gratidão por tudo aquilo que a gente tem. Eu acho que a gente ainda é muito tímido no que diz respeito a esse quesito, né? Então, eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Então, eu espero que a gente possa ter contagiado as pessoas para poder elas estarem buscando essa nova experiência. Show! Muito obrigada a você que participou da nossa conversa de hoje. Assim como a Cláudia já falou, eu espero que a gente tenha te motivado a experimentar essa modalidade diferente, digamos assim, de turismo, que é o Running Tour. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe da Rio Running Tour por e-mail, Facebook ou pelo direct no Instagram e eles terão maior prazer em atendê-los. O e-mail é info@riorunningtour.com.br e as redes sociais são todas Rio Running Tour, mais fácil impossível. Então aguardo você aqui na sexta-feira que vem. Um super beijo e até a próxima!